Muito boa noite, vamos começando mais uma aula ao vivo do Entrando no Jogo. Na verdade, uma aula que a gente programou aí para quem é aluno do Entrando no Jogo. Vou até dar um tempo aí para a galera chegar, para a galera se habituar e poder entrar por aí, porque as nossas aulas, a maioria são gravadas, mas a gente faz essas aulas ao vivo também para responder pergunta principalmente e para esclarecer tudo que vocês, qualquer coisa que tenha ficado de dúvida aí sobre o Entrando no Jogo. Então, primeiro eu quero saber o seguinte, ó, quem vai entrando, quem vai chegando. Eu sei que essa aula hoje foi um pouco mais cedo que a gente estava habituado, normalmente eu faço ali pelas 9 horas, 9h30, mas hoje resolvi fazer às 8 horas, né, para também habituar uma galera de outro horário. Quem vai chegando aí pode ir entrando, vai me dizendo aí se está ouvindo, se não está ouvindo, se está vendo bem, se não está vendo bem. E é uma aula para a gente esclarecer, então, todas as dúvidas da galera do Entrando no Jogo, para saber se vocês estão gostando dessa turma do Entrando no Jogo. Eu fiquei muito satisfeito também com o número de gente que participou de Entrando no Jogo. Gente, o chat já está aqui aberto, tá? Já vão mandando mensagem se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, e que a gente possa começar essa aula aí da melhor maneira possível, tá bom? Quem é que está por aí já que pode mandar mensagem? Eu fico só às vezes um pouco preocupado com vocês, porque vocês, às vezes eu mando e-mail e vocês não me respondem, né? Deixa eu só ajeitar uma câmera que está por aqui também. Eu mando mensagem para vocês, mando e-mail, vocês não me respondem, eu fico até preocupado, né? Mas o Daniel Ferreira está chegando aí, está dizendo que está tudo ok, a Luana também, oi Berton, tudo ok. Então, se está tudo ok, gente, vamos lá. Ó, o Gabriel também está falando, está escutando bem. Que bom que vocês estão ouvindo, que vocês estão me escutando bem. De novo, tá? Essa aula é, mais uma vez, a aula ao vivo, tá? Agora a comunidade da galera está chegando. Eu sei que nem todo mundo chega aí às 8 horas certinho, tá? Para a gente começar a aula. O que eu quero de vocês agora, tá? Eu vou tirar hoje algumas dúvidas que surgirem aí. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Querem falar aí de mercado, querem falar de alguma dúvida que tenha surgido Entrando no Jogo, querem falar de alguma reportagem que vocês tenham visto, querem me dar um feedback do Entrando no Jogo. É muito bom ter esse feedback de vocês. Quero saber o que vocês estão aprendendo, tá? Então vocês podem mandar, o chat já está aqui, ó, o Júnior já entrou, Gabriele já entrou, Luana já entrou, Daniel já entrou. Muito legal, tá? Tem mais gente aí que ainda não mandou mensagem, mas vocês vão mandando mensagem aí para mim, para eu saber exatamente o que vocês estão achando, tá? Não estou conseguindo ver o vídeo, o Henrique está dizendo. Henrique, a galera está dizendo que está tudo ok, então tenta aí desconectar e entrar de novo aí, que você, de repente, vai conseguir também ver o vídeo. Mas também, pela minha voz, você consegue tirar algumas dúvidas. Eu hoje vou só falar com vocês mesmo aqui na câmera. Galera, vamos lá. O Daniel Ferreira está perguntando se já pode começar a tirar as dúvidas. Pode começar a tirar as dúvidas, pode mandar a pergunta aí, tá? Enquanto eu vou fazendo aqui também esse início de aula para a galera chegar. O Henrique já conseguiu, beleza. Gente, é o seguinte, algumas coisas, tá? Alguns recados só que eu tenho que dar antes. Vocês podem mandando as perguntas que eu já vou ler aí, tá? Mas alguns recados que eu tenho para dar. Hoje, eu vou disponibilizar 2 dos módulos ao vivo, dos bônus, 2 dos bônus que eu tinha prometido para vocês dentro do Entrando no Jogo. O treinamento ele já está todo liberado, né? Os módulos estão todos liberados. Eu prometi 3 bônus, lembra? Um com a Renata Fã, um com o Rodrigo Vessoni, ficou muito legal, tá? Vocês vão aprender muito sobre jornalismo digital e jornalismo segmentado. Muito legal, tá? E eu vou ficar devendo por enquanto, depois eu vou postar também, vou botar para vocês o bônus com a Fono, né? Que eu tinha ficado também de passar esse bônus para vocês. Então, esses 3 bônus, 2 eu vou liberar ainda essa noite, no máximo amanhã de manhã, mas acho que essa noite já vai estar tudo liberado para vocês. Se não conseguir hoje à noite, amanhã de manhã, no máximo, esses bônus estão liberados para vocês. E aí vem depois também o bônus com a Fono, tá? Para vocês saberem exatamente a colocação da voz de vocês, enfim. Então, é isso, tá? Os módulos estão todos liberados. Eu quero saber algumas coisas. Pode ir mandando mensagem. Vamos lá. Dúvidas, esclarecimentos sobre Entrando no Jogo e feedback. O que vocês estão achando? É muito importante para mim saber o que vocês estão achando. É muito importante que vocês cheguem até o final do Entrando no Jogo, né? Para que vocês fiquem completos. Não basta eu dar o conteúdo para vocês, mas vocês também têm que ir até o final do curso. Senão, na hora de fazer um teste lá, na hora de fazer alguma coisa, vocês vão estar meio perdidos, tá? Então, vamos lá.
Luiz está dizendo que está tudo ok, então está tudo bem com o Luiz, o Henrique também conseguiu, o Zeca tudo ok. Vamos lá, eu sei que tem um certo delay enquanto eu falo e vocês mandam pergunta, mas podem começar aí a mandar as perguntas, tá? E as considerações de vocês. Mas é muito importante que vocês cheguem até o final entrando no jogo, né? Só vão estar preparados se vocês derem aí o 100% de vocês também. Eu estou aqui fazendo o máximo, né? Por exemplo, eu já mandei e-mail aqui para a galera, nem todo mundo se inscreve para a aula ao vivo, fazer o quê? Alguns não podem, mas depois também a aula vai ficar aí disponibilizada para vocês, também assistirem aí ao vivo, tá? Estou um pouquinho preocupado que não está entrando mensagem. Agora entrou. Vamos lá. O Henrique, eu terminei os 8 módulos, agora serão as aulas bônus? Sim, Henrique, agora serão as aulas bônus, tá? São 3, né? Como eu tinha prometido, eu vou liberar a Renata Fã e o Rodrigo Vessoni, tá? A Renata vai falar muito de apresentação. A entrevista com a Renata ficou muito legal. Tá? Ela fala muito, dá muito conteúdo sobre o que o apresentador tem que ter, como é que ele tem que se portar, como é que é o vídeo. Tá? Então, assim, vai ter muito desse bônus com a Renata, muito do bônus com o Rodrigo Vessoni, e depois o bônus com a Fono. Mas eu quero ver se eu faço pelo menos até mais para frente, mais uma aula dessa, assim, para a gente esclarecer de fato todas as dúvidas de vocês e conseguir passar mais conteúdo. Tá bom? Vamos lá. O Daniel aqui está perguntando: Gustavo, estou de férias e gostaria de saber até quando poderá acessar o Entrando no Jogo. Em janeiro de 2019 poderá ser acessado? Sim, Daniel, não se preocupa, tá? O Entrando no Jogo vai ter aí uma boa margem para vocês entrarem, não tem muito limite, tá? Vai ficar o acesso de vocês. Só que, cara, eu não esperaria muito para terminar essa aula, tá? E esse curso todo, porque vai que aparece uma chance para você aí, né? Nas férias, no início do ano, e você não está aí preparado. Então, velho, vai lá e termina o treinamento para você ficar bem preparado aí, não ter dúvida na hora que você for entrar ao vivo, tá? Ou fazer um teste, enfim, de qualquer coisa. O João está perguntando: para ser jornalista precisa ter DRT? João, na verdade, não. O trabalho do jornalista hoje, ele não... na verdade, assim, vamos lá. O jornalista hoje ele não precisa de diploma, tá? Ele não é necessário diploma para exercer o jornalismo, tá? Isso não quer dizer que algumas empresas não priorizem contratar pelo diploma, algumas priorizam, mas não é preciso trabalhar com diploma. O DRT, ele é um pouco mais exigido pelos radialistas, né? Às vezes a gente precisa tirar o DRT para conseguir trabalhar no rádio. Mas é legal, se você tiver um tempo aí para tirar o DRT, ele é bacana. Mas assim, a profissão de jornalismo hoje, ela não exige nem diploma, tá? Então assim, o que eu aconselho para vocês? Estejam sempre bem preparados e estejam sempre prontos para quando as oportunidades aparecerem, aí vocês estarem sempre prontos para conseguir exercer aí a profissão o melhor possível, tá bom? O César está perguntando: ir para a gravação de reportagem é melhor tirar todo o conteúdo na hora, no momento em que as coisas vão acontecendo? Assim, César, a reportagem, ela funciona em 2 modos, tá? Você pode ter uma pauta pré-agendada, tá? Você previamente faz e pensa uma pauta para aquela reportagem, tá? Aí você vai para o local já com uma pauta na cabeça, já com uma pauta de repente escrita, algumas informações que você colheu e estudou antes, ou que a produção escolheu e estudou para você antes, para você já ir lendo, já ir se inteirando no assunto, principalmente se for algum evento, principalmente se for algum assunto que você não domina tanto, é importante que tenha uma prévia, uma pauta, é para isso que existe a pauta, tá? A pauta ela é redigida para que o repórter não chegue no lugar de maneira com que ele chegue perdido naquele lugar, para que ele já saiba algumas informações que vão ajudar ele ao longo da reportagem. Mas, se fosse só isso, não precisaria ter por que ter repórter, concorda comigo? Senão eu pegaria todas as informações na redação, colheria todos os números, dados, personagens daquela pauta e aplicaria uma reportagem dentro da redação. Então, por que o repórter vai ao campo, como a gente fala, né? Por que ele vai para a rua para fazer a reportagem? Porque sempre se descobre algo mais quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para a reportagem. Então, é muito importante você ter previamente uma pauta, colher algumas informações. Se a produção não fez isso para você, é importante que você mesmo faça, né? Vou fazer uma reportagem sobre o início da Copa do Brasil. Estou dando um exemplo aqui. Bom, eu vou lá e vou me preparar antes.
vou ver quem foram os últimos campeões ou todos os campeões da Copa do Brasil, quem foram as principais surpresas da Copa do Brasil, quem foram os últimos artilheiros, média de público, né? Vou fazer um certo levantamento para poder cruzar alguns dados, mas vou para a rua, de repente, quando fazer lá, botar o povo para falar, entrevistar, sei lá, alguém do Cruzeiro que foi o último campeão, enfim, tu vai fazendo, vai moldando a tua reportagem de acordo com a pauta que tu pré-estabeleceu. Então é muito importante que a produção ou você mesmo estude e faça uma pauta previamente, mas é muito importante que depois na rua, no campo de batalha, como a gente fala, você vá lá, se intere mais e consiga destrinchar aqueles números e aquela pauta, descobrir mais alguma coisa e trazer alguma história daquilo, tá bom? Espero que eu tenha respondido, tá? Vamos ver aqui, Berton, tens a tua reportagem em vídeo do jogo Palmeiras e Ceará? Palmeiras e Ceará, foi quando o Palmeiras foi campeão, é isso? Quando o Palmeiras foi campeão agora, né, do Campeonato Brasileiro. Eu não trabalhei nesse jogo, tá? Então eu não tenho essa reportagem. Mas eu posso arrumar outras reportagens bem legais, se vocês quiserem fazer aí pauta. Por exemplo, eu tenho a matéria do Corinthians, eu não sei se eu tenho comigo, mas eu fiz a matéria do Corinthians, campeão da Libertadores, do Inter, campeão da Sul-Americana, fiz matéria... Nossa, fiz muito... de Corinthians, campeão brasileiro. Acho que eu tenho a matéria de Palmeiras, campeão brasileiro, mas lá atrás. Essa matéria do jogo do Palmeiras-Ceará, eu não fiz ela. Mas não sei qual seria a tua dúvida em relação a isso, César, tá bom? Vamos para a pergunta aqui da Gabriele. A Gabriele está perguntando, Berton, tem algumas dúvidas relacionadas à reportagem. Vamos lá, o texto dela é grande, vamos ver aqui. Tu sempre faz o texto depois de ter olhado as imagens ou então verificado que o cinegrafista pegou as imagens que tu queria? Essa é uma pergunta. Como tem várias perguntas aqui, Gabriele, eu vou respondendo uma de cada vez, tá? Então vamos lá. Tu sempre faz o texto depois de já ter olhado as imagens ou então verificado que o cinegrafista pegou as imagens que tu queria? Normalmente sim, tá, Gabriele? O que eu faço normalmente, tá? Eu mais ou menos vou olhando o que está acontecendo naquele treino, naquele jogo, naquela pauta que eu vou dando uma olhada e vou dizendo, isso aqui pode ser uma história interessante, isso aqui pode ser uma história interessante, eu vou vendo mais ou menos, construindo a minha reportagem. Construindo a minha reportagem, eu vou mais ou menos fazendo na cabeça aquele meu texto. Acho que eu vou usar isso, acho que eu vou usar aquilo outro, talvez eu faça tal pergunta na hora da entrevista, eu posso colocar isso de passagem. Eu vou montando um esqueleto na minha cabeça e, de repente, você pode montar um esqueleto até escrito no início para não se perder, né? Que eu já estou um pouco mais acostumado, eu consigo montar na minha cabeça. Mas se você está começando, de repente você pode escrever. Posso começar por essa informação, posso começar por aquela informação ou por aquela outra informação. Aí, tendo montado mais ou menos um esqueleto daquilo que eu quero da reportagem, eu vou olhar o que o cinegrafista tem de imagem para complementar aquilo que eu estou fazendo. E aí há dois jeitos de fazer isso. Você pode, já tendo um esboço da reportagem na cabeça, pedir para o cinegrafista as imagens que você quer, chegar para ele e dizer assim, olha, eu preciso de tal imagem do atacante fazendo gol, do capitão falando com o treinador, eu preciso de mais da torcida, eu preciso de mais de tal outra coisa. Você pode ir pedindo para o cinegrafista montar aquelas imagens. Ou você pode pegar o que ele já fez e ver se algo complementa a sua imagem. Normalmente, muita coisa que ele fez vai complementar a sua reportagem. Tá? E, de repente, o que você pode fazer? Você pode ter a sua pauta na cabeça previamente lá, que você mais ou menos calculou que você vai fazer, e quando você vai olhar as imagens que o cinegrafista fez, tem algumas imagens ali bem legais. E aí você pode abrir por uma imagem muito legal e dar um jeito de linkar com a sua passagem, né? Vou tentar aqui puxar um exemplo mais ou menos de cabeça. Eu estou fazendo uma pauta sobre o ataque da seleção brasileira, perfeito? Mas o cinegrafista fez uma imagem muito legal do Tite chutando a bola. Não sei, estou imaginando aqui. Não necessariamente se encaixa na minha pauta, na minha reportagem, o Tite chutando a bola, mas a imagem ficou legal. De repente eu posso linkar a imagem assim, e colocar algo assim, Tite chutando a bola a caminho do gol. Caminho do gol, que é o caminho que a seleção está buscando, o ataque da seleção brasileira vem formando assim, assado. Entendeu como aqui, claro, eu fiz uma coisa muito grosseira aqui,
para vocês mais ou menos entender que uma imagem que teoricamente não teria nada a ver, mas que tenha ficado legal e que talvez ajude na informação, eu posso dar um jeito de linkar na minha reportagem e posso dar um jeito de fazer com que aquela imagem legal ela complemente a minha reportagem. Há uma terceira maneira de fazer isso, linkando reportagem com a imagem. Você não tem ideia da sua reportagem, você não sabe o que você vai fazer e de repente você vai olhar as imagens para ter algumas ideias. E aí você, das imagens, pode conseguir tirar uma boa ideia para sua reportagem, tá? Espero que eu tenha respondido, Gabriele. Vamos ver, ela fez mais uma aqui, ó. Penso primeiro no texto, verifico se tem imagens para cobrir, legal. Ou vejo as imagens primeiro e a partir delas faço texto. Acho que eu já respondi, tá? Você pode fazer das duas maneiras. Você pode pensar o texto e depois ver as imagens. E aí, opa, tem umas imagens legais aqui que complementam o meu texto. Legal. Essa imagem ficou boa, mas ela não cabe no meu texto. Quem sabe eu consigo linkar ela de alguma maneira com que ela case no meu texto. Né? Você pode fazer dessas duas maneiras, também fica bem legal. Tá? Vejo que muitas reportagens meio que são baseadas nas falas das entrevistas coletivas de jogador ou técnico. Muitas, inclusive, partem dessas falar e aí começam a desenvolver a reportagem com base na fala. Como tu faz para inserir a sonora na reportagem de modo que ela case com o que tu já tem em mente? Bom, aí há algumas maneiras de fazer isso, tá? Primeiro, você já normalmente, tá? As entrevistas são pós-evento. O que eu quero dizer quando eu digo evento? Jogo, treino, abertura de Olimpíada, abertura de Copa do Mundo, isso tudo é um evento, tá? Corrida, São Silvestre, isso tudo é um evento. Natação, depois que acontece aquele jogo, aquela partida, aquela competição, toda a competição ela é um evento. Então, beleza. Normalmente, as entrevistas são pós-evento. Então, o que você pode começar a fazer? Você já pensou o seu texto mais ou menos, já tentou lá ver o que o cinegrafista tem de imagem, dá para olhar na câmera, dá para perguntar para ele. Quando você vai para a entrevista, você já sabe o que você quer tirar do seu entrevistado. Então, você já vai com a pergunta para a sua reportagem, né? Ou seja, se eu estou falando do ataque da seleção brasileira, eu não vou perguntar sobre a defesa da seleção brasileira, porque a resposta não vai caber na minha reportagem, pelo menos não vai servir para aquilo que eu estou fazendo. Então você já vai mais ou menos com aquilo na cabeça. Vamos supor que você fez a entrevista antes do evento. Bom, aí fica mais fácil ainda, porque você já sabe o que você tem de resposta e você pode encaixar o seu texto em cima daquela resposta. Veja, uma reportagem, ela não precisa ficar presa à sua primeira ideia, nem ao que o cinegrafista tem de imagem e nem só a entrevista que você fez. Você pode mesclar, você pode começar ela de várias maneiras. Eu tenho uma entrevista legal. Bom, então eu vou fazer minha reportagem de acordo com aquela entrevista. Não, eu tenho imagens legais. Bom, então eu vou fazer uma reportagem em cima daquelas imagens. Eu tenho imagens e entrevistas legais. Eu vou dar um jeito de linkar as duas para conseguir construir a reportagem. É importante que vocês tenham isso na cabeça para que vocês não fiquem presos a um modelo só de como fazer ou iniciar uma reportagem. Então é mais ou menos isso. Se a entrevista é depois do evento, você já pode ir com as perguntas que você quer para encaixar na sua reportagem, encaixar no seu texto. E aí cabe de você e tá lá no Entrando no Jogo, como você tira, né, entrevista legal de um entrevistado, como é que você consegue tirar aquilo que você quer. Se a entrevista é antes, você dá um jeito depois de casar o seu texto dentro daquela entrevista, tá? Ela tem mais algumas perguntas, vamos ver aqui. A minha dúvida é como ligar o texto com as sonoras ou com as imagens. Por onde posso começar a construir minha reportagem? Bom, Gabriel, acho que eu respondi, né? Você não precisa ficar presa a uma coisa ou outra. Você vai naquilo que você tem mais forte, tá? Você chegou na redação, digamos que você foi, vamos dar um exemplo aqui, você foi no treino da seleção brasileira, vou dar sempre um exemplo da seleção brasileira para não ficar aí o São Paulino falando que eu falei do Corinthians, o gremista falando que eu falei do Colorado, enfim, tá? Você foi no treino, então, da seleção brasileira. Chegou no treino da seleção brasileira, você fez lá o treino, fez suas entrevistas, o cinegrafista fez as imagens, você tem mais ou menos a reportagem na cabeça, aí você vai parar para fazer o seu texto, vai para a redação. Aí você pensa assim, o que eu tenho de mais forte? As imagens estão tão legais, estão fortes? As minhas ideias estão legais e estão mais fortes? As minhas informações estão legais e estão mais fortes? Ou a entrevista está legal e está mais forte? E aí você vai começar a construir por aquilo ali. Você não precisa ficar preso ou presa a um modelo de início de reportagem. Você pode ver o que você tem de mais forte. E se você tem várias coisas fortes, várias coisas legais, tenta casar tudo isso.
A reportagem, embora ela tenha que ter um início, meio e fim, como eu já ensinei para vocês lá no Entrando no Jogo, vocês podem, nesse início, meio e fim, contar várias histórias, né? Começar pelo ataque da seleção brasileira e, de repente, sei lá, o Neymar entrou lá num outro assunto e você, no meio da sua reportagem, dá um jeito de linkar aquele assunto na reportagem, depois voltar naquilo que você estava contando. Você pode contar, dentro dessa história, várias historinhas, e isso fica muito legal, porque isso entretém, né? Então você não precisa ficar preso de um assunto ao final. E até, já ensinei também para vocês, vai lá no módulo passagem, como é que você passa de um assunto para o outro. Não ensinei para vocês? Então, vai lá olhar. Você está falando de um assunto, o ataque da seleção brasileira, mas tem uma sonora muito legal do Thiago Silva falando da defesa. Como é que faz? Passagem de um assunto para o outro. Você pode contar 2 histórias dentro da reportagem. Então, é muito importante que você veja aquilo que você tem de mais forte para conseguir casar dentro da sua reportagem. Tá bom, Gabriele? Qualquer dúvida, manda mais aí, tá? Vamos para a pergunta do César aqui. Até que ponto a própria opinião pode ser utilizada na reportagem? Isso é muito legal, César. Essa pergunta é muito legal. Até quando a opinião pode ser usada na reportagem? É muito difícil a gente não colocar uma opinião nossa, ou pelo menos uma visão que a gente tenha sobre aquele determinado assunto, aquele determinado evento. Tá? A gente acaba colocando isso mesmo que implicitamente. Mesmo que a gente não queira, a gente acaba colocando. É muito difícil se ausentar. Numa reportagem, não é tão legal a gente dar opinião, tá? Eu vejo assim, né? A opinião ela é do comentarista ou do segmento de opinião, o repórter ele reporta o máximo de isenção possível aquela reportagem, aquelas informações. Mas nada impede de, quando for algo muito gritante, quando for algo assim unânime, que você coloque alguma opinião. Vou dar um exemplo. Todo mundo achou uma loucura, uma babaquice, aquela briga que teve na entrada do Monumental de Nunes na final da Libertadores da América. Como é que o repórter vai fazer uma reportagem sem se posicionar a respeito desse assunto? É muito difícil, né? É muito difícil. Então, obviamente que o repórter ele vai, de alguma maneira, se posicionar que aquilo realmente foi algo lamentável. Então, você pode colocar cenas lamentáveis, episódio que não deve acontecer, isso não é futebol, você pode colocar algo assim. Agora, dar uma opinião, simplesmente por dar uma opinião, fulano de tal é ruim, não sei se cabe ao repórter. Você pode dizer que, de repente, o jogador tal não esteve tão bem na partida, ou esteve abaixo do esperado. Tá bom, é uma opinião, você está dando uma opinião, mas você está dando uma opinião que todo mundo viu, você está dando uma opinião que serve para informação, uma opinião que ela ajuda a complementar uma informação. Vamos dar um exemplo aqui. Por que a seleção brasileira jogou mal? Porque o Neymar esteve abaixo do esperado. Então você pode colocar isso na sua reportagem. A seleção brasileira não esteve tão bem, também pudera. O principal jogador, o camisa 10, o Neymar, esteve bem abaixo do esperado por todos os torcedores, ou pela maioria, enfim. Você pode, isso é uma opinião, você pode colocar essa opinião, mas tem que estar sempre ciente se essa opinião vai ajudar na informação ou se é simplesmente uma opinião que você quer dar. Aí eu acho que não cabe na reportagem, acho que vai para o comentário, tá? Espero que eu tenha respondido. César, qualquer coisa manda pergunta aí. Daniel, Gustavo, para ser narrador, é legal narrar jogos na prática em casa, como videogame, jogos antigos na internet também em casa, estudando sobre o time como se fosse um jogo de verdade? Daniel, eu não diria só que é legal, eu diria que é fundamental você treinar em casa, você treinar na frente da TV, você treinar com os amigos, você treinar onde você quiser. Se você quer treinar no videogame, legal, mas não fica só no videogame. Faz isso que você falou, vai ali no YouTube, pega um jogo antigo, narra também. Pega um jogo que está passando na TV, narra também. Procura fazer como se você tivesse uma narração real. Eu lembro quando eu comecei a narração, lá em 2004, eu comecei a treinar, eu comecei a ser narrador em 2005. Lá em 2004, o Alexandre Pretzel, que era meu chefe na época, me trancou numa sala, deu play numa fita e me colocava toda terça e sexta para narrar. Na época era narração rádio, né? Eu narrava rádio. E, cara, eu fazia como se fosse uma narração real. Eu tinha texto comercial, eu girava o placar, eu fingia que estava chamando o comentarista. Tudo como se fosse real. Eu dava toda
a impressão de que aquilo era uma jornada realmente real e que eu estava narrando para milhares de pessoas como vai ao ar. Tudo isso para ficar na sua cabeça, para aquilo rodar na sua cabeça, para ficar, para você realmente ter a sensação de que aquilo é o real. Então, fundamental que você treine, fundamental que você pegue jogos, se você quer treinar no videogame também dá, mas é importante que você faça o mais próximo do real possível, tá? E aí narra, cara, tenta narrar igual rádio, tenta narrar estilo TV, tenta mesclar narrações, não fica só no futebol. Isso é uma coisa muito importante para quem quer ser narrador, tá? O narrador hoje, ele tem que narrar todos os esportes. Todos os esportes, tá? Claro que tem alguns esportes que de repente você não vai estar tão familiarizado quanto você tá com futebol, ou de repente você gosta de basquete, né, ou vôlei, que são os principais esportes do Brasil. Mas pode acontecer de cair na sua mão. Eu já narrei handball, ginástica artística, motocross, salto ornamental, ginástica rítmica, judô, que mais que eu narrei, velho? Aí vôlei, basquete, futebol, obviamente, né? Já narrei crossfit, enfim, são só alguns exemplos, tá? E muitos desses já narrei vôlei de praia, tá? E muitos desses esportes que eu narrei nas Olimpíadas, ou seja, ao vivo para milhares de pessoas. Claro que alguns desses esportes eu não estava tão familiarizado, fui estudar. Eu lembro que na época da Olimpíada, quando eu recebi a comunicação que eu ia ser narrador da TV Bandeirantes na Olimpíada, eu estudei todos os esportes, todas as modalidades olímpicas. Se caísse para eu narrar canoagem slalom, eu sabia as regras. Hoje eu teria que estudar de novo e relembrar, mas na época eu sabia. Sabia quem eram os principais atletas, sabia as regras, sabia quem era o favorito para ganhar ali a medalha, sabia quem tinha ganhado as últimas medalhas, sabia os recordes, eu sabia. Tá? Então, assim, é muito importante que você não fique só no futebol. Tá? Por mais que a gente goste, que a gente queira narrar futebol, comece a olhar e a estudar outros esportes também e ver, porque cada narração tem um ritmo diferente, tá? E uma colocação de voz diferente, beleza? Vamos ver que tem mais uma pergunta aqui. Oi, Luana, tudo bem? Como é que tá? Minha pergunta da Luana aqui. Gente, às vezes eu sou um pouquinho dislexo na leitura aqui, mas eu entendo, tá? Eu espero que eu esteja respondendo todas as perguntas de vocês. Também terminei os 8 modos, legal. Vamos lá, Berton. Muito massa o curso. Amém, Luana, obrigado. O nível de conteúdo também, legal. Algumas coisas já tinha feito em cobertura em campo, mesmo nunca tendo atuado como repórter oficialmente. Tudo bem, legal. Já outras dicas, estou doida para testar. Muito bom. Minha dúvida é para as chamadas em redes sociais. Vejo que quase todos os setoristas estão fazendo isso. O que escolher para essas chamadas? Vale as regras do boletim? Vamos lá, você diz as chamadas que o pessoal está fazendo, que as empresas estão pedindo, né? Algumas chamadas em redes sociais. Aí, Luana, você pode fazer o seguinte, você pode dar um teaser, tá? Vamos lá, o que é um teaser? Um teaser é uma chamada um pouquinho mais extensa daquilo que você vai fazer, tá? Com algumas informações. Não chega a ser um boletim, tá? Ela é só um teaser, ela dá só uma chamada. Vamos dizer que eu vou fazer o jogo Palmeiras e Ceará, que o colega estava perguntando, eu não lembro quem é que perguntou, mas eu acho que foi o César, enfim. Perguntou sobre o jogo Palmeiras e Ceará. Eu chego lá no estádio do Palmeiras, pego o celular e falo assim, hoje às 4 horas da tarde, às 5 horas, né, porque é horário de verão. Hoje às 5 horas da tarde tem Palmeiras e Ceará aqui no estádio Allianz Parque, vamos de novo, tá, que eu errei. Hoje aqui no estádio Allianz Parque, às 5 horas da tarde tem Palmeiras e Ceará, você vai assistir ao vivo, aqui no canal tal, eu vou estar com todas as informações, aliás, o Palmeiras, que já é o campeão brasileiro, conquistou seu 10º título e hoje vai receber a taça frente ao seu torcedor, fique ligado que você vai acompanhar todas as informações aqui com a gente, beleza? Então, assim, é um teaser, uma chamada que você pode fazer, não chega a ser um boletim, mas é uma chamadinha, com alguma informação legal que vai acontecer ali e tal, para o cara ficar legal, para o cara ficar ligado. É como se... Sabe quando você está no supermercado e dão aquela provinha para você no supermercado? E você bota na boca e diz, esse produto é bom, então eu vou ali comprar aquele produto. Né? Se o produto não for bom, se a prova não for boa, o cara talvez não fique ligado. Mas se a prova for boa, é capaz do cara ficar ligado. Então dá uma chamada daquilo que você vai fazer, sem dar todas as informações que você vai dar depois, até para o cara querer saber mais, e aí você consegue
atrair ali a sua audiência. Legal? Se não ficou claro, pode mandar mais uma pergunta aí. O Henrique, fala Henricão, está perguntando aqui, ó. Quando estamos começando a entrar numa emissora, a tendência é que comecemos na produção, né? Essa produção seria produzir e desenvolver pautas para o repórter? De novo, tá? É uma tendência que se comece pela produção. Eu comecei pela produção, mas também não quer dizer. Tem muita gente que já começa pela reportagem, tem muita gente que já tem talento, vai para comentarista, enfim. Mas quando a gente está começando, muito jovem e tal, até para ter uma cancha, ver como é que funciona uma redação, a galera coloca na produção. A produção é isso mesmo, Henrique. Você vai fazer várias coisas, né? Entre elas, desenvolver pautas. Por que eu chamo a atenção mais para o desenvolver pautas? Porque é mais o trabalho jornalístico da produção, né? Você vai fazer muitas outras coisas. Você vai carregar material para cima e para baixo lá, você vai pegar água para a galera, você vai servir o café, você vai fazer uma série de outras coisas dentro da produção. Estou brincando, tá, gente? Mas assim, a principal função é realmente fazer pautas para o repórter, tá? É você preparar a reportagem. E o que significa isso? Você vai colher informações, você vai colher dados, você vai colher números, você vai marcar a entrevista, você vai descobrir se aquela entrevista é boa para aquela reportagem. Então, olha o trabalho jornalístico que tem na produção, né? Na verdade, a produção, às vezes, por muitas pessoas, é uma profissão, é uma função que não é muito valorizada, mas ela é mega importante. E a gente usa muito jornalismo na produção, né? E tem muita gente que desenvolve a sua carreira toda na produção, e é muito legal, tá? É difícil arrumar bons produtores e bons pauteiros. Está em falta. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Olha o nicho de mercado aí. Estão em falta os bons produtores, tá? Então, fiquem de olho, porque é um bom lugar para começar. E é um bom lugar para se destacar também. Se você for um bom produtor e você se destacar, eu conheço bastante gente que, olha, trabalhava como produtor no Globoesporte.com, aí foi para o Esporte Espetacular, tem um menino, como é o nome dele? Sérgio Gandolfi, tá? Começou na produção do Globoesporte.com, depois foi para a produção do Esporte Espetacular, hoje, se eu não me engano, ele é produtor dos Desimpedidos, tá? É um guri mega ligado, construiu a carreira dele aí, velho, e tá fazendo, tá ganhando, tá indo, tá trabalhando. Estão em falta bons produtores, tá? Mas é basicamente isso, você vai levantar bons dados, você vai entrevistar algumas pessoas por telefone, você vai quebrar o galho quando precisa, vai preparar a pauta para o repórter, vai escrever pauta, vai redigir. Então é um trabalho de jornalismo bastante interessante, o trabalho da produção, tá? Bem interessante. César, tudo bem, garoto? Berton, e o nervosismo? Como lidar com medo de não conseguir colocar em prática aquilo que imaginamos? Vamos lá, César. Negócio é o seguinte. Cara, o nervosismo, ele para quando você estiver seguro daquilo que você está fazendo, tá? Esteja preparado para aquilo que você está fazendo. Se eu pedir, César, para que tu me conte uma história da tua vida, tá? Uma história que tu passou aí na tua vida, que tu tenha gostado, seja da tua infância, seja da tua adolescência, seja agora de uma experiência recente que você teve. Você vai ficar nervoso em me contar essa história? Provavelmente não. Por quê? Porque a história já está na tua cabeça, porque você já conhece a história e porque você, de repente, já contou aquilo várias vezes e você está preparado para contar aquela história. Então, você vai contar numa boa, tá? O nervosismo, ele para, eu não vou dizer que ele para, mas ele diminui bastante quando você está muito bem informado, quando você passou o texto várias vezes na sua cabeça. Aqui eu estou falando mais também de entrada ao vivo, né? Quando você passou o texto várias vezes na sua cabeça, quando você já conseguiu entender aquela história que você está passando, quando você sabe que você vai só conversar com a pessoa que está do outro lado, né? Quando você parar de pensar que tem, de repente, milhares de pessoas assistindo, né? E você para de, não, eu estou aqui na frente de uma câmera, é uma câmera só, e eu vou conversar com ela, né? E aí você começa a diminuir o nervosismo. Então, assim, ó, se prepara, aprende as técnicas, tá? Tudo que eu ensinei ali para vocês entrando no jogo é fundamental, tá? E eu vejo isso na prática, porque recentemente eu também participei de uma... Vocês devem ter visto nas minhas redes sociais, eu participei de umas aulas presenciais de um outro curso que me convidaram para dar aula, tá? E eu fui. E eu apliquei ali algumas técnicas que eu ensinei para vocês. E é impressionante como a evolução acontece, tá? Então, assim, ó,
aquilo que eu passo para vocês ali entrando no jogo, de relaxar bem o ombro, de soltar um pouco as expressões, vai para frente do espelho, pega o seu celular, grava de alguma maneira, aplicando essas técnicas. Vocês vão ver como vocês vão evoluir. Treinem em casa, treinem onde vocês estiverem. É importante que vocês desenvolvam na prática aquilo, porque daí quando chegar a hora de fazer, a hora de realizar, a hora de entrar ao vivo, a hora de fazer teste, vocês já vão estar num nível muito superior daquele cara que não treinou, né? Daquele cara que ficou lá vendo TV, daquele cara que achou que a coisa ia acontecer para ele de qualquer maneira. Então, treinem, tá? Usem na prática aquilo que eu passei para vocês. Vocês vão ter evolução. E aí o nervosismo vai diminuir, tá? Lembra que eu falei para vocês quando forem entrar ao vivo, anotem aqueles tópicos, como eu passei para vocês, isso tudo ajuda, né? É legal ver algumas pessoas que eu dou assim, algumas dicas, aí os caras vão lá, não anotam, como eu falei, e se perdem na hora da entrada ao vivo, né? E vocês podem fazer o seguinte, que eu até já pedi para vocês na outra aula ao vivo que a gente fez, né? Me mandem os materiais, gente. Vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp. Por que vocês não me mandam os materiais? Grava lá na frente da câmera, vai lá, grava uma entrada ao vivo, me manda, escolhe um assunto lá, me manda. Final da Libertadores, final do Campeonato Brasileiro, início de férias, Carille no Corinthians, Jardine no São Paulo. Escolhe um assunto, grava uma entrada ao vivo, faz uma reportagem e me manda. Eu corrijo para vocês. Eu quero que vocês tenham uma evolução. Eu não estou aqui simplesmente para... vocês entraram no curso, eu larguei o vídeo para vocês. Eu quero que vocês evoluam. Eu quero que vocês cheguem, quando vocês forem fazer um teste lá, que vocês sejam os caras mais bem preparados mesmo. E depois vocês me mandam mensagem dizendo assim, Gustavo, eu estava lá e não estava nervoso porque eu sabia o que fazer. Tá? Então é isso que eu quero. Então me mandem, vocês têm toda a liberdade para vocês me mandarem. Eu já falei para vocês, tirem as dúvidas comigo, mandem os materiais de vocês, eu corrijo. De repente eu não vou corrigir na hora ali, porque tenho também algumas coisas para fazer e tal, mas vai demorar 2, 3 dias, eu vou corrigir e vou mandar para vocês. Tá? É importante porque, assim, embora o curso vá ficar aí com vocês bastante tempo para vocês acessarem, vocês assistirem, vocês olharem, a minha disponibilidade para essa turma, ela tá chegando num ciclo, né? Eu nunca vou largar vocês de mão, obviamente, se vocês puderem, quiserem contar comigo, vocês podem contar, mas o meu ciclo de, digamos, disponibilidade para essa turma, ela tá chegando no fim, porque talvez mais ali na frente, de repente 2, 3 meses eu vá abrir uma nova turma e eu vou ter que começar também a dar disponibilidade para aquela turma. Então, assim, aproveitem que eu ainda estou aqui disponível para vocês. E eu posso corrigir as coisas de vocês, me mandem, porque eu quero que vocês tenham resultados. Tá? Gravem mesmo, não fiquem com medo. Eu também, quando eu comecei, eu também ficava nervoso, eu também errava pra caramba, eu também tinha vergonha. Imagina ser avaliado por alguém. Isso tudo passava pela minha cabeça. Mas, cara... Quem dera que naquela época eu tivesse alguém para me orientar e me corrigir. Vocês não vão ter essa orientação das empresas que vocês trabalharem. Não vão. Não vão. Vocês não vão ter orientação de colegas. Tá? E eu estou aqui querendo dar essa orientação para vocês. Tá? O César está dizendo que pretende enviar conteúdos e pautas, já estão muitas na mão. Isso, cara, manda. Não deixa acumular. Vai mandando, que eu vou fazendo. Quanto mais se acumular, mais difícil fica de eu mandar alguma coisa para vocês. Né? Quase 40 minutos já de papo, gente. Se alguém tem mais alguma pergunta, as perguntas aqui no chat, elas acabaram. Eu acho que eu respondi todas que mandaram aqui. Não respondi alguma? Se eu não respondi alguma, ou se vocês tiverem alguma dúvida nova, por favor, mandem. A gente tem mais um tempinho aí para ficar com vocês. Se não tiverem mais perguntas, eu vou me despedir de vocês. Posso pedir uma coisa, então, enquanto as perguntas não chegam aqui? Gente, mandem para mim um vídeo dizendo o que vocês aprenderam entrando no jogo, tá? O que foi legal para vocês entrando no jogo, o que vocês aprenderam, por que foi legal fazer, qual foi a experiência e principalmente qual foi a transformação que vocês fizeram, tá? Principalmente qual foi a transformação que vocês fizeram e tiveram entrando no jogo. Eu acho que isso é uma coisa legal para eu ter, eu gosto de guardar isso, tá? Então façam isso para mim, se vocês realmente evoluíram, se acharam que vocês tiveram uma evolução, em qualquer aspecto. Eu evolui bastante na hora ali de ficar na frente da câmera, tentar fazer uma entrada ao vivo, um boletim. Eu comecei a ter sacadas na hora de fazer uma reportagem. Eu quero ser apresentador e eu achei legal porque agora eu tenho essa dica. Mandem para mim, tá? Vai ser legal eu ter isso, eu guardar isso para mim, e eu vou guardar isso com carinho, tá? O Henrique está perguntando se vai ter certificado.
Vai, deixa eu só me organizar aqui, tá, Henrique? Eu já tenho certificados aqui comigo, tá? Eu só tenho que botar direitinho lá o nome de vocês, direitinho e tal. Eu envio no e-mail, tá bom? E, gente, então assim, as perguntas estão chegando ao fim, a gente vai fazer aqui 40 minutos de papo, tá? Eu tinha programado mais ou menos isso, 40, 45 minutos com vocês. Me mandem esse vídeo e recomendem o Entrando no Jogo para outras pessoas, tá? Recomendem o Entrando no Jogo para outras pessoas, se vocês puderem. Dizer, ó, sei que às vezes você tem aí uma turma na faculdade, uma turma em algum curso que vocês estejam fazendo, recomenda. Você, pô, Entrando no Jogo com o Gustavo, se, claro, você achar que vai contribuir, né? Se você realmente aprendeu com Entrando no Jogo, mas eu acredito que sim, porque se vocês não tivessem gostado, vocês teriam usado da sua garantia lá atrás e pedido dinheiro de volta e eu teria devolvido para vocês, né? Então, se vocês gostaram, vocês, por favor, recomendem para as outras pessoas. Vamos responder a última aqui do Daniel Ferreira. Em uma entrevista exclusiva, é necessária a confiança do entrevistado, começando com um assunto ameno e aos poucos vai ganhando a confiança do entrevistado, criando uma linha de raciocínio. Minha dúvida é, sobre as perguntas, sei que é necessário ter muita informação para... entrou mais uma pergunta aqui, mas vamos lá. Minha dúvida sobre as perguntas, sei que é necessário ter muita informação para estar seguro e se acontecer de dar um branco, pode consultar o papel, por exemplo, durante a entrevista ou isso não pode ser feito? Pode, Daniel, pode levar uma colinha, pode levar um papel, é legal que você leve, inclusive. Pensa assim, ó, lembra quando vocês estão vendo ali uma entrevista exclusiva, vamos colocar o Fantástico, que tem algumas, né? Fantástico, programa de domingo aquele, né? Vocês lembram? Quando aparece ali um repórter sentado na frente do entrevistado, ele não está com umas folhas na mão, então ele está ali com a colinha dele. O que ele tem ali naquela mão? Ele tem informações que ele anotou, ele se preparou, ele estudou sobre aquele entrevistado, ele estudou sobre a situação que ele vai querer abordar com o entrevistado, e ele certamente anotou algumas perguntas que ele queria fazer. Então, cara, pode levar cola, pode levar papel, pode levar uma pergunta anotada, não tem problema nenhum. O importante é que realmente você, nessas anotações, tire, né, o máximo de informação possível, consiga seguir aquele raciocínio daquela entrevista e conduzir da melhor maneira. Então não tem problema não, pode levar sim pergunta, pode levar anotação, não tem problema de consultar não, tá? Pode ser feito, até porque muitas dessas entrevistas não são feitas ao vivo, né? A maioria são gravadas, então você pode levar sem o menor problema, tá? Vamos lá, mais uma do César aqui então. Lembro-me que no início do Entrando no Jogo, você disse que muita gente inicia pela produção, e quando a pessoa não manda muito bem na produção textual. Assim, César, quando você não manda muito bem, você pode treinar para tentar desenvolver, né? Aí você vai desenvolver aquilo. E a produção também não é só fazer texto, né? Como eu falei, é ligar, é entrevistar. Você pode... Nem todo mundo é bom em tudo, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar 2 exemplos, tá? Fernando Fernandes na Bandeirantes e Tino Marcos na Rede Globo. O Fernando Fernandes é um baita cara de ao vivo. Se você jogar o microfone pro Fernando Fernandes, ele fica falando meia hora sem assunto. Ele sai falando, ele sai dizendo, ele vai começar a descrever as cores aqui atrás, ele vai falar da página, ele vai falar do César, do Daniel, do Henrique, da Gabriele, ele vai falar de todo mundo. Tá? Ele vai ficar 1 hora aqui falando. Mas ele tem a reportagem, não é tão o ponto forte dele. O Tino Marcos, embora mande muito bem também na entrada ao vivo, o forte dele é a reportagem, as sacadas que ele tem, o texto dele, como ele casa com as imagens, enfim. Na pauta, na produção, é a mesma coisa. Talvez você não vá mandar tão bem no textual, mas você é um bom cara de marcar entrevista, você é um bom cara de ter contato, você é um bom cara de ligar e saber se aquela pauta é boa mesmo, se o entrevistado vai render, não vai render. Então você pode se destacar por outro lado. Você não precisa ficar preso só ao texto, né, a construir coisas e tal. Depende se é um bom cara de pesquisa, né? Se é um bom cara de pesquisa. O repórter ligou, precisou de uma coisa, você vai lá, pum, tá aqui a informação, né? Se é um bom cara proativo, então você pode se destacar também por outro lado, né? Gente, eu espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Se eu não respondi alguma aqui, vocês fiquem à vontade de me mandar pelo e-mail, de mandar pelo WhatsApp. Me mandem os trabalhos de vocês, me mandem os vídeos, tá? Dizendo que se vocês gostaram do Entrando no Jogo, eu vou. Se não gostaram, também, tá? Não gostaram, fazer o quê? Não gostaram. Paciência, a gente não precisa gostar de tudo também. Espero que eu tenha agradado a maioria. Então, relembrando, vou tentar no máximo hoje à noite, no máximo amanhã de manhã liberar as próximas 2 aulas bônus, senão vai ficar bem legais. E aí, durante a semana que vem, a da Fono, tá?
E vamos tentar fazer mais uma aula como essa, beleza? Quem topa, não estou vendo vocês nem escutando, mas acredito que vocês topam mais uma aula como essa para que a gente possa dar mais conteúdo aqui para vocês. E fiquem ligados, às vezes eu estou fazendo umas lives também aí no Facebook, no Instagram, também vocês podem entrar também, tá? E fazer o comentário lá. Gente, um beijo para vocês, ó, o João tá dizendo que topa. Maravilha, João. Legal, cara, show de bola. O Henrique também topa, legal. Vamos fazer mais umas então, tá bom? Um beijo para vocês, tá? Bom, a gente acha que se vê até o fim do ano, com certeza, aí, tá? Eu quero fazer mais uma, tá? Então, a gente vai se falando por aqui. Me mandem os vídeos, tanto com os trabalhos de vocês, tanto quanto os se vocês acharam legal aí entrando no jogo e que vocês aprenderam mais. Beijo para vocês, gente. Até mais. Até a próxima aula. Um beijão. Fiquem entrando no jogo aí e aprendam e vão atrás, tá? Depois, na próxima, quem sabe, a gente pode falar de como vocês podem fazer o network e começar a disparar algumas coisas de vocês aí, tá? Beleza? Um abraço, beijão. Tchau, tchau.